Filipenses capítulo 1. Inicialmente eu vou ler apenas o verso 21 com os irmãos. Filipenses 1, 21. Vamos ler juntos também esse versículo? Porquanto Pai, nos abençoe e nos dirija no Teu Santo Espírito, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse há 3 domingos atrás, eu tenho nesse mês repassado alguns sermões que o nosso primeiro missionário no Brasil fez entre os anos de 1859 até o ano de 1867, que foi o ano da sua morte. E busquei sermões que trabalharam, primeiramente, a nossa escolha em relação à vida com Cristo, a nossa fé, que nos dá força em relação a essa vida com Cristo. E hoje eu quero falar especificamente sobre a vida em Cristo, o viver em Cristo. E essa mensagem ele fez naquela época, onde o protestantismo, a igreja evangélica, era uma novidade. Era algo que era novo a um Brasil católico, a um Brasil que não tinha conhecimento de um mundo global. Um Brasil extremamente rural. Um Brasil onde a Europa era a França, e França não era nem um pouco cristã. Era a única coisa que vinha de lá. E um pouco diferente disso, talvez, o catolicismo que a gente chama tridentino, o catolicismo fiel ao Vaticano, que era o que a gente tinha de acesso à cultura europeia, ou mais especificamente a livros, a consciência geral desse mundo. Quando chegam os protestantes e começam a pregar sobre o Evangelho, a falar do livro preto, como diziam, a falar da Bíblia, muitas coisas começam a abrir para essas pessoas que não conheciam esse Evangelho. Apesar do Brasil ser um país cristão, Jesus Cristo não era pregado. E esse foi o motivo de norte-americanos virem para cá pregar o Evangelho. Independente se era a igreja católica aqui ou não, a preocupação daquelas pessoas era que Cristo fosse apresentado. Que Jesus Cristo fosse conhecido, para que a vida dos brasileiros pudesse ser uma vida de imitação a Jesus. Era assim que entendiam eles. E assim que entendemos nós hoje. Que somente com Jesus podemos ter uma vida de verdade. Somente com Jesus podemos ter um bom caminho nessa vida, podemos ter fé e certeza daquilo que somos e caminhar na estrada da nossa vida. Certa vez, falando sobre este texto de Paulo, a carta de Filipenses, uma senhora indagou a Simonton, dizendo, bem que o padre disse que os evangélicos gostam desse tal do apóstolo Paulo. Os evangélicos gostam de Paulo e gostam de imitar a Paulo. E no seu sermão, Simonton pensa, quem dera pudéssemos realmente ser imitadores de Paulo, como ele disse lá em Coríntios, que nós lemos aqui agora mesmo. Sede meus imitadores, como eu sou, de Cristo. E então Simonton começa a imaginar e pensar como era a vida de Paulo, e ele usa esse versículo que nós vamos trazer hoje, a ideia disso. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós vimos isso domingo passado, que nós enxergamos a vida com Cristo, e se enxergamos a vida com Cristo, não usamos os nossos olhos terrestres, mas usamos nossos olhos espirituais, que nós chamamos de fé. A fé não é um salto no escuro, pelo contrário, é um caminhar seguro, olhando para Cristo. Não é algo não pensado, pelo contrário, é algo extremamente racional, mas também extremamente espiritual. E por isso nós podemos viver Cristo. Por isso nós podemos entender que Cristo é prático e real, e podemos entender que Cristo é eterno e espiritual. Para nós não há separação de céu e terra. Em terra já estamos salvos. E estando salvos, estamos a trabalho neste mundo.
O viver Cristo é conseguir unir céu e terra. O viver Cristo é mostrar com as nossas vidas que Deus está presente nesse mundo, apesar de muitos não crerem nisso. A grande dúvida desse mundo e a grande preocupação, ou melhor, o grande dilema dessas pessoas é tentar seguir a Deus e assim se tornam extremamente espirituais e não práticas. Ou ao contrário, por não encontrar Deus, se tornam extremamente pragmáticas e longe da espiritualidade. Quem entende Cristo Jesus consegue unir essas duas realidades. Consegue unir o que é eterno com o que é terreno. Consegue unir o que é espiritual com o que é carne. E assim vivemos a verdade e a realidade. Não duas, mas uma só. Cristo resume essas duas coisas. Cristo resume a vida eterna e a vida temporal. Por isso, para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não se agarra a essa realidade, ele entende que é real a vida após a morte, assim como é real a vida que nós temos aqui. E assim, cabe a nós tentar imitar Paulo, como ele imitou Cristo. O que é viver em Cristo, então? O que é viver de acordo com Cristo, de acordo com Paulo? Eu diria que viver de acordo com Paulo, de acordo com Cristo, olhando para esse versículo, é viver com um propósito, viver com uma certeza. Apesar desse mundo ser contraditório, ele tem uma certeza, ele diz com toda convicção: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tem certeza disso. Mas mesmo ouvindo essa palavra, nós ficamos confusos. O mundo já é confuso. Você tem pessoas que querem honra, ser honrados, mas ao mesmo tempo querem prazer carnal. E aí ficam nessa disputa. O que nós vamos fazer? Vamos ser honrados pela sociedade ou vamos nos divertir à vontade? Porque essas duas coisas não andam juntas. Outros vão dizer o seguinte: eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, mas ao mesmo tempo eu quero ter conforto, ter comodidade, curtir a preguiça. Opa, mas as duas coisas não combinam. Riqueza vem através de trabalho. Da mesma forma, a gente também fica com os dois pés em dois lugares, querendo duas coisas ao mesmo tempo, nessas duas realidades. Queremos ir para o céu, mas não queremos abrir mão do mundo. Queremos a honra dos santos e mártires, mas não queremos abrir mão dos títulos e honras que temos nesse mundo. Queremos servir a Deus, mas não abrimos mão da nossa dignidade. Queremos ser servos, mas ao mesmo tempo queremos ser senhores. A pergunta fica: nós sabemos o que queremos? Paulo sabia. E para entender o que Paulo era e como Paulo vivia Cristo, nós temos que escolher, ou melhor dizendo, nós temos que saber o que queremos. Viver com um propósito, viver com uma meta. Ele tinha isso muito claro. Acompanhe comigo o verso 27, desse mesmo capítulo. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis, qual é a palavra que está aí? Firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se a gente vai lá para o 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Nós cremos em Cristo e agora vivemos essa vida. Se assim não for, não há fé em nós e simplesmente uma racionalidade de quem Cristo é. E às vezes nós optamos por isso.
Optamos por viver uma fé racional e não prática. Porque aí podemos manter o que temos no mundo e colocar um pezinho no céu, dizendo que somos crentes. O que ele está dizendo aqui é que nós temos que viver de modo digno. Isso implica em ser firmes em uma só fé, uma fé que demonstra a graça de Deus ao ponto de morrermos como Cristo morreu. Eu não mais vivo buscando a minha própria vontade, mas agora a vontade do próprio Deus, ao ponto de padecer se for necessário. O viver Cristo significa que agora eu tenho um propósito de vida? Sim, e o propósito de vida não está ligado ao que eu posso conquistar para mim. Pelo contrário, está ligado à vontade de Deus. Quando pensamos em imitar Paulo, quando pensamos em imitar a Jesus Cristo, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que eu tenho que ter certeza do que eu quero. E a pergunta que eu deixo para vocês é essa: vocês sabem o que vocês querem da vida de vocês? Pelo que vocês estão lutando? Pelo que vocês vivem? Pelo que eu vivo? Se você tiver em mente muito claro esse caminho, você vai saber o que abandonar e o que conquistar e o que buscar. Esse propósito é o que tem levado pessoas à morte todos os dias. Essa falta de propósito. A depressão está aí para provar o que eu estou dizendo. As pessoas acordam de manhã de forma mecânica e vão aos seus trabalhos sem saber por que estão indo para lá. Ah, eu trabalho para comer. Muito bom. E para que você come? Ah, eu como para trabalhar. É nesse ciclo que a gente vive, sem saber para onde a gente vai. Vocês sabem o que vocês querem? Paulo sabia. Nós precisamos sair daqui hoje sabendo para onde a gente vai. A segunda coisa que a gente percebe na palavra de Paulo é que ele vivia com propósito, mas ele vivia também com uma entrega completa, uma entrega total. Isso é perceptível na sua palavra. Bom, se eu descobrir o que eu quero, agora eu vou lutar por isso. Eu vou viver para isso. É ou não é? Aliás, isso significa meta, objetivo, propósito. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu quero. Vamos pensar no mundo? Quando o mundo pensa no que ele quer, geralmente meta e objetivo está ligado com dinheiro. Eu quero ter o meu dinheirinho, eu quero ter minha poupança, eu quero ter, poder gastar, poder ir para onde eu quiser, poder comprar o que eu quiser. Geralmente o propósito das pessoas está ligado a isso. Ou então, há uma ambição de poder, conquistar, dominar, ser ouvido e determinar o meu destino. Que às vezes envolve dinheiro também, mas pode envolver política, pode envolver inúmeras outras coisas, mas o poder. Se nós observarmos essas duas coisas, foram dois exemplos que eu dei aqui, essas duas coisas estão voltadas para a pessoa. É ou não é? São propósitos egoístas. São propósitos que você tem em sua vida que buscam exatamente a sua glória ou a sua meta, o seu objetivo, para que você cresça e seja alguém de acordo com o que você acha que deve ser. Dinheiro, poder, promoção, reconhecimento. E quando a gente vai para a igreja, no nosso sentido, com o nosso povo, aqueles que não têm mais nenhuma ligação com esse mundo, mas com o mundo de Deus, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, o que eles devem buscar? Como eles vão buscar isso, melhor dizendo? Olha comigo o verso 12. Volta comigo lá no verso 12, capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só, preocupação dele. Progresso do Evangelho.
Verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa tudo isso? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele tinha muito claro aqui qual era o caminho que ele fazia e qual era a sua luta. Se nós sabemos que o nosso propósito é Cristo Jesus, é ser digno do Evangelho, qual é o caminho então? Paulo coloca aqui muito claro, é o progresso do Evangelho. É que a fama de Cristo se espalhe por todo o mundo. É que Cristo seja conhecido para que outros entendam qual é o propósito da nossa vida. O propósito não está mais ligado a quem somos, agora está ligado a quem Cristo é, e esse caminho precisa ser construído. E deve ser construído por aqueles que entendem quem Jesus é. Ele vai dizer que, mesmo em prisão, estou cumprindo o propósito. Alguém poderia dizer, mas Paulo agora está preso. Paulo agora não está cumprindo propósito nenhum, está lá na cadeia. Cadê o Deus de Paulo? Paulo, pelo contrário, lá na cadeia está dizendo, eu aqui preso, os guardas estão aceitando Cristo. Independente da minha situação, isso vai cooperar para o progresso do Evangelho, porque esse é o meu objetivo. Engrandecer o nome de Cristo. Tem uma outra situação que Paulo é aceito na sociedade e não preso. Ele usa isso para quê? Para o progresso do Evangelho. Dessa forma, meus irmãos, quando nós pensamos em Paulo e olhamos para a nossa vida, nós temos que perceber que as circunstâncias são ferramentas que Deus nos dá para a pregação do Evangelho e engrandecimento do nome de Cristo. Sendo assim, o sofrimento é ferramenta, não castigo. A angústia não pode tomar conta do nosso coração, porque temos que perceber como glorificar o nome de Deus, mesmo estando em tribulações. E é por isso que o crente está sempre feliz, ou pelo menos deveria estar. Não é isso que Paulo fala? Lá no verso 18. Com isto me regozijo, se sempre me regozijarei, porque estou certo que isso mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. A alegria está presente em nós porque o morrer é lucro. E eu consigo enxergar isso porque eu tenho fé. Eu consigo enxergar isso porque escolhi o caminho estreito. Portanto, as dificuldades dessa vida vão se tornar ferramentas para que Cristo seja glorificado. Quantos exemplos nós tivemos disso na nossa história? De pessoas que doentes diziam, Deus seja glorificado mesmo nessa situação. Eu peço cura, mas que a vontade de Deus seja feita. E mesmo com a morte, Cristo foi glorificado. Nós temos casos sim de cura, temos sim. Mas não é a cura que demonstra a glória de Deus, mas tudo que acontece na vida do crente, inclusive a morte.
Portanto, eu me entrego a esse propósito, ao ponto de viver para isso e usar tudo que Deus me dá. A pobreza, a riqueza, o luxo ou a humildade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o sentido quando Paulo coloca essa frase no final dessa carta. Não é que tudo que ele quer ele vai ganhar, mas é que ele vai usar tudo para a glória de Deus. Como fazer isso então de forma prática? Olha comigo o verso 28. Vamos lá, finalzinho do capítulo de novo. Que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Pois, versículo 30, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Nós olhamos para Paulo e começamos a perceber de forma prática o que é viver esse evangelho, e é isso que ele está dizendo aqui. Vocês têm o mesmo combate que o meu, e agora vocês vão viver o que eu vivi. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos a regra da vida dele, que é a glória de Cristo. Ele prega o evangelho procurando satisfazer e glorificar Jesus. Tanto é que quando ele está com judeus, ele se torna judeu. Quando ele está com gentio, ele se torna gentil. Quando ele chega em Coríntios, uma igreja que estava com dificuldade, ele trabalha para se sustentar e não aceita o dinheiro da igreja. Mas quando ele está em Filipenses, que é uma igreja que dava para ele de bom grado, ele aceita esse dinheiro e não trabalha. Ou seja, ele está pronto a se adaptar à situação para que Cristo seja glorificado. Não é a sua tradição ou a sua cultura que vai determinar a sua forma de trabalhar, mas a necessidade daquele que precisa ouvir. Portanto, quando nós estamos aqui, no meio da cidade de Itapetininga, como é que nós vamos entender o que Deus quer de nós? É olhando para as pessoas lá fora e percebendo que elas precisam viver Cristo. E como falar com elas? Como chegar até elas? Vamos lá para a igreja no domingo? E lá você tem que se portar desse jeito. Você dá um livro de regras para ela de como se portar sentada nesse banco. Para fazer parte da igreja tem que passar por isso, por isso, por isso, por isso. E agora você tem que mudar sua forma de viver nas nossas tradições. É assim que funciona? Eu vou conversar a língua dela e mostrar que as escolhas que ela tem são escolhas que envolvem somente o ego dela e que ela precisa conhecer Cristo. Mas para isso, eu preciso falar a mesma língua. Esse é o entendimento de Paulo. E a regra dele era a glória de Cristo. Se a gente pegar aquele texto que nós lemos agora, lá em 1 Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o início do texto fala o quê? Vocês lembram? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, agora usarei isso para a glória de Deus, e a regra é a glória de Deus nas minhas escolhas, para que o ímpio seja alcançado, para que o judeu seja alcançado, para que Itapetininga seja alcançada. Porque Itapetininga precisa de Cristo. Cada cidadão dessa cidade precisa de Cristo. Eles estão perdidos naquele ciclo. Lembra que eu falei? E é por isso que a morte é tão desesperadora, porque fim da única coisa que eles conhecem. Vida, trabalho, trabalho, vida. Para a gente a morte é alegria. A morte é lucro. Porque nós entramos nesse ciclo para que Cristo seja glorificado. Mas o dia que isso acabar, eu estarei perto de Cristo. Não foi isso que a gente cantou? Perto de ti, meu rei, eu estarei. Viver Cristo é buscar no nosso trabalho
Como glorificar a Deus? Você vai olhar no seu trabalho e vai pensar, como eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho? Serginho usou de manhã essa expressão, né? O sapateiro pegou o sapato, como é que eu vou glorificar a Deus com esse sapato? Consertando os sapatos, eu vou fazer um sapato melhor com preço justo. Estou glorificando a Deus com isso. Como é que eu posso glorificar a Deus na minha diversão? Essa que tem que ser a sua pergunta ao se divertir, ao buscar a diversão, que é algo que é lícito fazer. Desde que seja para a glória de Deus. Ontem nós estávamos falando com os casais. E eu disse para eles, se divirtam de todos os sentidos, vão passear, vão curtir um ao outro, façam sexo. Tudo isso para a glória de Deus. No casamento, a mesma coisa. Se eu estou casando para ser feliz, você está casando do jeito errado. Case para a glória de Deus, isso significa fazer a sua esposa feliz. Ou o seu esposo feliz. Se a gente for para o texto de Paulo, que nós lemos agora, lá no início, até na hora de comer, você tem que pensar, como eu vou glorificar a Deus com isso? Não é isso que está escrito lá? Quer comais, quer bebais. Qual que é o resto do versículo? Fazei tudo para a glória de Deus. A graça me deu essa liberdade para entender o que é viver em Cristo, mas essa liberdade é no sentido de eu saber o que usar para a glória de Deus. A liberdade do ciclo mortal. Mas essa liberdade me obriga a viver de modo digno para o Evangelho, lutando a luta de Paulo, lutando a luta de Cristo, e, se necessário, padecer por eles. Isso significa enxergar pela fé. Isso significa escolher o caminho estreito e abandonar as coisas do mundo. Isso é viver Cristo. Isso é entender que Cristo é a minha vida e Cristo é a minha morte. Porque eu estarei com Ele. A Maria fez uma pergunta hoje, também de manhã, né? Fez para o Serginho. Gosta de colocar o Serginho em enrascada. Né? E esse mundo tem jeito? Será que essa luta vale a pena? Será que nós podemos mudar Itapetininga mesmo pela palavra de Cristo? Paulo fala no versículo 20, uma coisa que a gente pode usar para a resposta disso. Olha só, capítulo 20 não, desculpa, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu tentei responder ela, não sei se eu consegui. Mas eu disse o seguinte: eu não sei se Itapetininga tem jeito, se esse mundo tem jeito. Eu sei que Cristo tem que ser glorificado. E com ousadia esse trabalho precisa ser feito, com toda a coragem. O resultado, deixa para Deus, é dele, não é nosso. Mas eu vou trabalhar. Eu vou lutar pelo progresso do Evangelho. Entendendo que todas as coisas que me acontecem são ferramentas que Deus me dá. Isso é viver com propósito. Isso é viver com entrega. Isso é entender o porquê que eu estou aqui e para onde eu vou. Eu não sei se esse mundo tem jeito, meus irmãos. Eu sei que eu tive jeito e Deus me salvou, me curou, me tirou das trevas e me trouxe para a luz. O reverendo Josider disse uma coisa ontem que ele me contou lá, que ele pegou exatamente o Sermão do Monte, aquela parte que vós sois a luz do mundo. E ele usou uma metáfora interessante. Metáfora não, é realidade, porque é o que está escrito lá. Para Deus,
nós somos mais importantes do que o sol. Porque quem é a luz do mundo? A igreja. Se nós refletimos Cristo, quem é que ilumina esse mundo? Somos nós. E essa palavra que está em nossa boca. É por isso que os norte-americanos se preocuparam em trazer a palavra de Cristo para cá. É por isso que nós estamos preocupando em levar a palavra de Cristo a Pilar do Sul. É por isso que nós temos que estar preocupados em como alcançar as pessoas, em nossa humildade, entendendo que a nossa cultura não é o mais importante, mas sim a palavra de Deus. Não o que você acha certo, mas o que é vontade de Deus é o que é o mais importante. Isso é viver Cristo. Isso é deixar a sua identidade morrer e Cristo viver em você. Que possamos, meus irmãos, assim como Paulo fez, imitando Jesus Cristo, assim como Simonton fez, imitando Paulo, imitando Cristo, que possamos entrar no caminho estreito, abandonar tudo aquilo que é desse mundo perdido, preso em si mesmo, que nós possamos enxergar com os olhos da fé, entendendo que a nossa vida está com Cristo e não neste mundo, que possamos viver Cristo por propósito e por entrega, que possamos falar como Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar ao nosso Deus pedindo isso?